Você já percebeu que algumas guerras começam muito antes do primeiro tiro? Às vezes elas começam no olhar menos, naquele instante silencioso em que você sabe que deveria virar o rosto, mas não vira. Foi assim com ela. Amira nunca acreditou no amor. Cresceu ouvindo que sentimentos demais distraem, enfraquecem, desviam da fé, na cidade esfarelada pela guerra. Amar era um luxo que ninguém podia pagar, mas naquela manhã, entre soldados, sirenes e orações sufocadas, ela viu o homem que não deveria ver. Ele estava do outro lado do portão de ferro, onde as bandeiras do país inimigo tremulavam como feridas abertas. Alto, olhar firme, postura de soldado, mas havia algo diferente nele, algo que não combinava com as armas, com a farda, com a fronteira que separava suas vidas. Era como se o caos ao redor tivesse ficado mudo por um segundo, só para que Amira ouvisse a própria respiração acelerar. E foi ali que tudo começou a desmoronar, porque ninguém contou para ela que o coração sempre encontra um jeito de quebrar regras que a razão leva anos tentando sustentar. Ninguém contou que o amor proibido tem um sabor estranho, matei de porigo, metade rendição. O nome dele era Ezra, filho de um comandante respeitado, criado para defender uma bandeira que o mundo inteiro temia. Amira sabia disso. Sabia que ele representava tudo o que a sua família rejeitava, tudo o que sua religião condenava, tudo o que sua aldeia jurava destruir. Parecia de alguém que também estava cansado da guerra. Ela tentou desviar, tentou lembrar dos sermões do pai, dos acordos entre nações, das punições para quem ousasse atravessar aquela fronteira invisível entre o nós e o eles. Mas o olhar dele assegurou. Uma corda invisível, fina, perigosa, mas impossível de ignorar. Então, menos naquele silêncio tenso, Ezra deu o primeiro passo. Não em direção à guerra, em direção a ela. Uma escolha pequena demais para mudar o mundo, grande demais para não mudar tudo dentro dela. Amira sentiu o chão tremer. Mas não era bombardeio. Era o tipo de tremor que ninguém vê, mas que destrói certezas antigas, crenças profundas, juramentos que nunca deveriam ser quebrados. Amor proibido não nasce como um beijo, nasce como um erro. E naquele instante, os dois cometeram o primeiro deles. Aquela noite caiu pesada sobre a cidade, como se o céu tivesse cansado de assistir à guerra. As ruas ainda cheiravam a fumaça, mas havia um vento ligeiro, carregando poeira e promessas perigosas. Amira caminhava rápido, o véu balançando no ritmo dos seus pensamentos, tentando se convencer de que o que aconteceu mais cedo não significou nada. Era só um olhar. O mundo não muda por causa de um olhar, mas o coração dela estava desobedecendo desde o pôr do sol. Enquanto voltava para casa, ainda sentia como se a presença dele estivesse grudada na pele. Um arrepio insistente, um chamado que ela não tinha coragem de atender, e ainda assim não conseguia ignorar. O problema dos amores proibidos não está no perigo, está na curiosidade. E foi essa curiosidade que a fez sair de casa mais tarde naquela noite, quando todos dormiam. Disse a si mesma que precisava respirar, que precisava ouvir o silêncio, que precisava ficar longe dos sermões do pai por alguns minutos, mas a verdade era outra. Menos ela queria voltar ao lugar onde o vira pela primeira vez. Queria saber se ele estaria lá. Queria saber se o destino repetiria o erro da manhã. Quando Amira chegou perto do portão do posto militar, o coração dela quase engasgou. Ela estava Ezra, apoiado na parede de pedra, cabeça inclinada, olhando para o nada menos, ou talvez esperando algo que ele mesmo não sabia nomear. A luz fraca dos postes tocava o rosto dele com delicadeza, revelando um cansaço que os generais nunca enxergariam. Ele não parecia um soldado, parecia um homem tentando se lembrar de quem era antes da guerra. Amira quase voltou correndo, mas ele a viu, e em vez de fingir que não viu, sorriu. Um sorriso curto, contido, como quem sabe que não deveria estar sorrindo. Ela sentiu o peito apertar, um aperto quente, íntimo, proibido. Ezra deu um passo na direção dela, depois mais um, era o tipo de aproximação que não fazia barulho, mas fazia estrago. Você não deveria estar aqui, ele disse, com a voz baixa, grave, carregada de algo que não soava como autoridade militar. Eu sei,
respondeu ela, sem conseguir mentir nem para ele, nem para si mesma. O silêncio caiu entre os dois, pesado, mas não desconfortável. Um silêncio que pedia confissão. Ezra levantou a mão devagar, como quem teme assustar um pássaro. Naote Cunela apenas aproximou os dedos, a poucos centímetros do rosto dela. O coração de Amira implorava para que ele não encostasse. A pele implorava para que ele encostasse. Se alguém nos vir, ela começou. Eu não deveria me importar, é o murmúrio, mas eu me importo. Era a primeira vez que Ezra falava com honestidade. E Amira sentiu aquilo não na mente, mas no corpo, como se cada palavra dele encontrasse um lugar para parar dentro dela. Ele tocou, a ponta dos dedos dele roçou o rosto dela, com a suavidade de um pedido. Um toque tão pequeno, e ainda assim, tão devastador, que Amira fechou os olhos involuntariamente. Não era um beijo, mas tinha a intensidade de um... Não era uma promessa, mas parecia um... Foi só um toque. Um segundo, breve. Mas quando Ezra tirou a mão, os dois sabiam que não havia mais retorno. Isso foi um erro, ela sussurrou, ainda com os olhos fechados. Eu sei, ele respondeu, olhando para a mão, como se ela ainda carregasse o calor da pele dela. Mas me diz, você realmente quer que a gente pare? Amira abriu os olhos. E naquele instante, ela percebeu o que ninguém jamais a ensinou. Alguns erros são escolhidos, e alguns são inevitáveis. E talvez aquele fosse os dois. O amanhecer nasceu vermelho, não pelas luzes do sol, mas pela tensão que pairava no ar. O rádio na casa de Amira repetia notícias de ataques na região norte, soldados feridos, fronteiras reforçadas. O pai dela caminhava rápido pela sala, rosário nas mãos, repetindo orações em voz baixa, como quem tenta empurrar o medo para fora de casa. Filha, hoje, ninguém sai. A voz dele era firme, o olhar ainda mais. O exército deles está se movendo. É perigoso. Eles... A palavra pesou no peito dela, como se Ezra fosse apenas mais um inimigo, naquela categoria tão simples, tão conveniente, tão confortável, como se ele não tivesse olhos que buscavam os dela, voz que tremia ao dizer verdades que não deveria, mãos que tocavam como se pedissem perdão, ao mesmo tempo que pediam mais. Mas havia algo naquela manhã, algo dentro dela, que não sabia obedecer. Enquanto o pai dormia sentado na poltrona, exausto das próprias preocupações, Amira abriu a porta devagar. O vento frio entrou primeiro, trazendo poeira, e um pressentimento estranho menos, como se a cidade estivesse sussurrando que alguém a esperava. Ezra estava novamente perto da fronteira, mas dessa vez, não estava encostado na parede, nem tentando parecer desinteressado. Ele caminhava de um lado para o outro, como quem debate com o próprio destino. Quando a viu, parou, e em vez de sorrir, respirou fundo, como quem se prepara para um impacto. Você voltou, ele disse. You know devia, ela respondeu, sentindo a garganta apertar, mas ontem eu não consegui dormir. Ezra deu um passo, mas parou no meio. Havia uma inquietação nele, um conflito silencioso, que ela ainda não conseguia decifrar. Amira, eu preciso te dizer algo. Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém podia ouvi-los. O comando do meu pelotão recebeu ordens novas. Ordens que envolvem essa região. Ela sentiu o estômago gelar. Que tipo de ordens? Ezra hesitou. Um soldado, treinado, para obedecer. Não deveria hesitar. Mas o homem hesitou. Não posso falar abertamente. Só quero que você se afaste daqui. Pelos próximos dias. Se proteja. Não fique perto do portão. Ela deu uma risada curta, amarga. Você fala como se eu fosse importante para você. Ezra se aproximou devagar, até que a respiração dele tocasse a dela. Você é. Amira fechou os olhos um instante, tentando se manter firme. Mas a voz dele era uma confissão quebrada. E confissões quebradas são as mais difíceis de ignorar. Isso que está acontecendo não faz sentido, ela murmurou. Eu sei. Ele tocou o pulso dela, um toque rápido, discreto, mas que enviou um arrepio que subiu até o pescoço. Mas algumas coisas não precisam fazer sentido para serem verdade. O problema é que alguém viu, do alto de uma torre da fronteira, uma sombra inclinou o corpo, observando dois vultos, conversando perto demais, dois mundos que jamais deveriam se tocar,
agora cruzados. Ezra percebeu primeiro. O olhar dele ficou sério. Urgente. Precisamos ir. Agora. Por quê? Porque alguém acabou de notar que eu olho para você de um jeito que não é militar. E esse foi o momento em que a Mira entendeu o preço desse amor não seria apenas o coração, seria segurança, seria fé, seria família, seria a própria vida. Eles já tinham cruzado a fronteira, só não tinham percebido que não havia caminho de volta. O sol já estava alto quando a Mira voltou para casa menos, mas o calor não conseguiu derreter o arrepio, que ainda percorria sua pele, desde a noite anterior. Ela não conseguia esquecer o olhar de Ezra, quando viu a sombra na torre. Era o olhar de alguém que sabe que um simples erro pode custar não só a própria vida, mas a de quem ousou amar. Seu pai percebeu que algo estava errado assim que ela entrou. Onde você estava? Perguntou, sem levantar a voz, o que sempre era pior. Só fui caminhar um pouco. Ele se aproximou, os olhos apertados, como quem tenta ver além da mentira. Amira, você sabe que mulheres não caminham sozinhas nesses dias. Algo está acontecendo com você. Ele segurou o rosto dela com uma ternura firme. Você está escondendo algo? Ela sentiu a garganta secar. Ezra ainda estava na ponta dos dedos dela, menos como se um toque fosse suficiente para deixá-la marcada. Não, pai, estou só cansada. Cansada e dividida. Na base militar, Ezra também era interrogado. Mas ali não havia ternura. Soldado Ezra foi visto ontem, na fronteira. O comandante, seu próprio pai, falava, sem permitir sequer uma piscada. Você estava onde não devia estar. E mais, com quem não devia estar. Ezra manteve a postura, fingiu calma, mas a verdade latejava na memória. O rosto de Amira, a pele dela sob seus dedos, a proibição queimando entre os dois, era apenas uma ronda. Senhor. Ele respondeu, uma ronda em que você quase atravessou a fronteira para o território deles. O comandante bateu o punho na mesa, fazendo ecoar o peso da autoridade. Você acha que eu não vi? Acha que os soldados na torre não me relataram? Ezra engoliu seco. Foi um erro de cálculo. Um erro que você não vai repetir. O pai dele não sussurrou. Não gritou. Falou com a frieza de quem sabe que está prestes a esmagar a vontade do próprio filho. Pork. Sei repetir, eu mesmo vou te afastar do posto, e não responderei pelo que militares mais radicais farão com aquela garota. Ezra sentiu o coração parar. O pai sabia, ou pior, suspeitava. Que garota? Perguntou, tentando manter a neutralidade. A filha do pregador. O comandante cruzou os braços. Amira, a moça que vive recitando orações quando passa pelos postos. Aquela que, se descobrir que você demonstrou interesse, pode acender uma guerra religiosa dentro da guerra militar. Ezra abaixou o olhar, não por submissão, por medo. Medo não por si, mas por ela. Do lado de fora, no vilarejo, Amira caminhava até o templo. Dentro dele, o cheiro de incenso e vela sempre trouxe paz, mas naquele dia, culpa, ela se ajoelhou no chão frio, segurando o rosário entre os dedos, tentando sufocar o pensamento que não podia ter. Como posso desejar que minha fé condena? As palavras da oração escapavam, mas não faziam efeito. As memórias do toque dele sim, Amira. Uma voz suave a chamou. Ela olhou para trás. Era Miriam, uma mulher mais velha, sempre atenta a tudo. Você não parece bem menos, disse Miriam. Seus olhos estão inquietos. O que está atormentando seu coração? Amira hesitou. Não podia contar, mas podia sentir. Acho que estou prestes a cometer um pecado menos, murmurou. Miriam se sentou ao lado dela paciente. Ninguém peca por amar, disse, com uma suavidade que parecia contrariar tudo o que a religião ensinava. O pecado está no medo que as pessoas têm de enxergar a humanidade no outro lado da fronteira. Amira sentiu uma lágrima escorrer. Mas ele é um soldado, e você é uma mulher. Não um símbolo de guerra menos, Miriam completou. Seu coração não entende bandeiras, só entende quem o faz tremer. Amira fechou os olhos. Seu coração tremeu. Ezra, naquela mesma hora, escreveu uma mensagem curta, escondida, rabiscada, em um pedaço de papel. Hoje,
Ao anoitecer, no muro velho, no lado onde a guerra não olha, se você estiver segura, vai. Ele dobrou o papel e confiou a um menino que atravessava as fronteiras carregando pão, água e segredos. A guerra não sabia, mas ela estava prestes a ganhar um novo inimigo, o amor deles. O muro velho ficava numa área que ninguém mais patrulhava, antigo demais para ser útil, esquecido demais para ser destruído. Era o tipo de lugar onde segredos sobreviviam, e onde amores proibidos encontravam abrigo por algumas horas antes de serem engolidos pela realidade. Amira chegou primeiro. O coração batia tão rápido que parecia tentar fugir do peito. O pôr do sol tingia as pedras de dourado, e o ar tinha o cheiro doce e áspero de promessas perigosas. Ela passou a mão pelo véu, ajustou a roupa, respirou fundo, e então ouviu passos. Ezra caminhava até ela com a urgência de quem teme ser visto menos, mas com o olhar de quem não pretende mais fugir. Quando chegou perto, não tocou nela de imediato, mas foi como se já estivesse tocando. Você veio, ele sussurrou. Você pediu. Ezra deu um sorriso pequeno, triste, como quem ainda tenta acreditar que nada daquilo era loucura. Recebeu o recado sem que ninguém visse? Sim. Meu pai pensa que estou no templo. Ezra fechou os olhos um instante, como se aquilo doesse. Eu não queria que você mentisse. Por mim, eu não menti por você. Ela corrigiu, engolindo seco. Menti por mim. Foi a primeira verdade que atravessou os dois como lâmina fina. Ezra avançou um passo. Amira avançou outro, e quando ficaram tão perto, que a respiração dele batia na boca dela, a guerra, por um momento, parou de existir. Ele tocou o rosto dela com as duas mãos, devagar, como se estivesse rezando. Ela segurou os pulsos dele, puxando-o para si como quem finalmente aceita o próprio destino. Amira, ele disse, com a voz quebrada, se eu te beijar, não vou conseguir parar. Então não pare. Foi um sussurro, mas tinha a força de uma revolução. Ezra inclinou o rosto, e quando os lábios se encontraram, o mundo inteiro desapareceu, menos como se a guerra ficasse do lado de fora, como se Deus fechasse os olhos por alguns segundos, como se tudo, o que fosse proibido, pudesse ser vivido em silêncio, longe de olhos julgadores. O beijo começou suave, mas não ficou suave. Ezra a puxou pela cintura, colando o corpo dela ao dele. Amira segurou a nuca dele com firmeza, como se tivesse esperado uma vida inteira por aquele toque. O muro atrás dela segurou seu corpo enquanto ele a pressionava com a intensidade de quem sabe que o tempo está contra os dois. O véu dela escorregou um pouco. Ele ajeitou com cuidado. Os dedos dele roçaram o pescoço dela, ela arquejou. Era um beijo que carregava medo, fome, culpa e desejo. Um beijo que dizia tudo o que eles nunca poderiam dizer em voz alta. Quando finalmente se afastaram, os dois estavam ofegantes, os olhos brilhando como se tivessem cometido um crime. E cometeram. Não podemos continuar, Ezra disse. Mas a voz falhou. Mas você quer continuar? Respondeu Amira, com um tremor que não era de medo. Ele a olhou como quem tenta decidir entre a razão e o coração, e percebe que já perdeu a batalha. Quero menos, admitiu, mais do que posso explicar. Ela tocou o peito dele, sentindo o ritmo acelerado. Então me diga, o que vai fazer? Ezra segurou a mão dela com força. Uma força que não era carícia. Era proteção. Era decisão. Vou te proteger, disse, num tom sério demais para ser apenas paixão. Mesmo que isso signifique trair meu próprio exército. Um vento forte passou, levantando poeira, trazendo um ruído distante. Não era o vento, eram passos, vários, pesados. Ezra virou rápido, puxando Amira para trás de si. Alguém está vindo, ele murmurou, já com um coração na garganta. Não era para ninguém patrulhar essa área hoje. O beijo tinha incendiado os dois. Agora o perigo acendia outra coisa, o início de uma perseguição. Uma que poderia custar o que eles tinham acabado de encontrar, um ao outro. Os passos se aproximavam rápido demais. Ezra puxou Amira para um canto do muro velho, onde as sombras eram mais densas. Ele pressionou o corpo dela contra a pedra fria, não por desejo dessa vez, mas para protegê-la menos, como se pudesse esconder um amor inteiro
atrás de uma parede quebrada. 3 soldados apareceram do outro lado armados, atentos. Um deles carregava uma lanterna, varrendo o terreno como se procurasse fantasmas. Ezra prendeu a respiração. Amira apertou a mão dele, um pedido silencioso para que não se entregasse. Eles sabem que estamos aqui? Ela sussurrou, quase inaudível. Ezra balançou a cabeça. Mas a verdade era, talvez soubessem. A luz passou a poucos metros deles. O coração de ambos batia tão alto que parecia ecoar. E então, do nada, um barulho distante explodiu, um estrondo vindo do norte, como se algo tivesse caído do céu. A terra tremeu. Os soldados olharam uns para os outros, assustados, e correram naquela direção. A lanterna caiu no chão e rolou, iluminando o nada. Ezra e Amira só respiraram quando o silêncio voltou a dominar o muro. Isso foi, ela começou um ataque. Ele completou, a voz firme. E eles vão achar que o que ouviram aqui foi só vibração do impacto. Ela o encarou. E soube. Eles tinham tido sorte, muita sorte, mas sorte não dura para sempre. Ezra encostou a testa na dela. Amira, eu não posso mais ficar aqui. Depois dessa noite, vão me transferir, ou vão me vigiar, e eu não confio em ninguém ao meu redor. Amira sentiu o chão estremecer sob seus pés, não pelo ataque, mas pela escolha que se aproximava. O que você está dizendo? Ele respirou fundo, foi o tipo de respiração que antecede uma revolução. Estou dizendo que vou desertar. Ela arregalou os olhos. Ezra, isso é traição. Eu sei. Ele segurou o rosto dela com as mãos, com ternura urgente. Mas continuar vivendo sem você seria a pior traição que eu já cometi comigo mesmo. Ela sentiu lágrimas quentes subindo, mas não eram de tristeza. Eram de medo e de esperança. Se você desertar, vão te caçar? Talvez. Ele sorriu, um sorriso duro, decidido, mas prefiro ser caçado por homens do que ser aprisionado pela guerra. Ezra deu um passo para trás e estendeu a mão para ela. Vem. Essas 2 palavras caíram entre eles como um convite e uma sentença. O mundo inteiro parecia segurar o fôlego, esperando a escolha dela. Amira olhou para a mão dele, para o muro que testemunhara o primeiro beijo, para a cidade onde sua fé nascera, e para a guerra que tentava silenciar seu coração. Ela começou, mas antes que terminasse, alguém tossiu atrás deles. Os 2 viraram ao mesmo tempo. Era Miriam, a mulher velha que a aconselhara no templo. O véu dela balançava ao vento, e o olhar carregava um brilho que Amira nunca tinha entendido menos até agora. Vocês acham mesmo que o amor de vocês passou despercebido? Miriam perguntou, com um sorriso cansado. O mundo pode estar em guerra, mas o coração vê antes do resto. Amira ficou sem palavras. Ezra Temp. Miriam se aproximou e colocou algo na mão de Ezra, menos um pequeno medalhão antigo, com símbolos das 2 religiões gravados juntos. Isso pertenceu ao homem que eu amei, na minha juventude, ela disse, com a voz firme e suave ao mesmo tempo. Um homem do outro lado da fronteira, como você. Nós não tivemos coragem. Vocês ainda têm. Ezra abriu a mão e encarou o medalhão como se fosse um milagre proibido. Mas por que está fazendo isso? Ele perguntou. Miriam sorriu, e neste sorriso havia a dor de quem já perdeu, e a esperança de quem acredita de novo. Porque alguém precisa quebrar o ciclo. E eu sou velha demais para fugir. Vocês? Não. Ela apontou para o caminho, atrás do muro. Vão. Agora, antes que o próximo ataque nos lembre de que a vida dura menos do que pensamos. Amira sentiu o coração estremecer. Ezra estendeu a mão novamente. E dessa vez, ela pegou, sem hesitar, sem olhar para trás. Miriam observou enquanto os 2 desapareciam pela escuridão do deserto. 2 jovens carregando o peso de todas as guerras e a coragem rara de desafiar fronteiras que ninguém ousou desafiar antes. O barulho distante da guerra continuava, mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, havia também o som suave de 2 passos caminhando juntos. Uma esperança pequena, inesperada, insistente. A esperança que nasce quando 2 inimigos decidem ser, acima de tudo,
humanos, e a guerra menos tão grande, tão antiga, não soube o que fazer diante disso.